Opa, e aí galera, beleza? Então, nesse vídeo vamos falar sobre a personalidade complexa e incrível do Jake. E também vamos trazer uma reflexão no geral. Em muitos momentos, o Jake demonstra ser um alívio cômico ali. Mas por trás daquelas brincadeiras, piadas e do jeito despreocupado dele, ele esconde uma visão do mundo que muitos de nós jamais conseguiríamos ver. Enquanto muitos personagens tentam descobrir o sentido da vida, o Jake simplesmente vive, sem pressa, sem planos para o futuro. Ele acorda ali bem tranquilo, come aquele bom lanche, aquela panqueca, e ele se joga na vida como se ele tivesse de férias. Mas a gente não pode se enganar, porque essa calma dele, né, que parece bastante preguiça, na verdade é a sabedoria. Vamos entender um pouco. O Jake demonstra entender algo que poucos personagens compreendem. Algo interessante sobre o Jake é que ele não se preocupa demais com o futuro. Ele realmente vive o presente com quem ama e em paz com o que se sente. Mesmo quando tudo está bizarro ao seu redor, Jake permanece estável. Mas o mais interessante disso tudo, né, é que isso não significa que ele seja perfeito, porque Jake também comete erros. Ele já fugiu de várias responsabilidades, já ignorou coisas importantes só para manter o clima leve. Algo interessante, né, é que esse viver o presente do Jake pode ser também uma forma de fugir do seu passado. Assim como todos os personagens ali de Hora de Aventura, Jake também tem seus momentos de fraqueza. Mesmo assim, é essa personalidade que o torna, entre aspas, né, tão humano. O Jake, ele não é aquele herói clássico, aquele herói valente, né, igual o Finn daquela maneira. O que a gente pode perceber é que o Jake está sempre pronto para confortar e amar seus amigos. E é isso que o torna tão essencial e espetacular. Enquanto o Finn cresce ali, se debate com aqueles sentimentos estranhos que ele tem e tenta entender seu papel naquele mundo, o Jake sempre está ali como um irmão, um amigo, um mentor e também como se fosse um pai. Ele não julga, ele apenas escuta, abraça e conforta o Finn. Algo interessante sobre o Jake é que ele não tenta sempre consertar tudo com palavras. Pelo contrário, ele apenas fica ao lado, porque às vezes, né, mais do que uma palavra é ter a pessoa que a gente precisa ao nosso lado. O interessante sobre o Hora de Aventura é que o desenho sempre tratou, né, do crescer, do mudar e também bastante sobre o tempo. A gente pode ver o Jake com o passar das temporadas, ele mudando, enfrentando perdas e aceitando o fim de cada fase, com um sorriso leve e com o seu jeito tranquilo. Algo interessante é que a gente pode ver com o decorrer das temporadas que tudo aquilo que já passou, as coisas ruins, coisas dessas tipo, o Jake sempre parece bastante sereno, com aquele olhar de quem aproveitou cada instante sem se arrepender, sem pressa e só com gratidão e ao lado de quem ele realmente ama. O Jake também nos lembra, né, que a gente não precisa saber de todas as respostas nessa vida e que nem sempre também é necessário entender tudo. Às vezes o que a gente precisa mesmo é estar presente, respirar fundo, né? E curtir o presente, porque o presente é tudo que temos. Bom, naquele mundo ali de Hora de Aventura, né? Onde a fantasia, o absurdo e as bizarrices se misturam naquele universo, né? A gente pode ver que a única figura ali que realmente nos transmite para nós espectador a paz é o Jake. Enquanto muitos personagens demonstram querer sempre lutar, querer entender aquelas coisas da vida, Jake ele nos mostra, né, que ele está ali apenas sentado, comendo a sua panqueca e aproveitando o momento como se o tempo não existisse. O que a gente pode ver também é que o Jake é o equilíbrio do Finn. Enquanto, né, o Finn quer salvar o mundo ali, derrotar vilões e descobrir quem ele é, né? O Jake ele só quer comer sua panqueca ali, cochilar na sombra e ficar bem tranquilo. Algo interessante é que o Jake vai nos demonstrando, né, que aquela personalidade dele ali aprendeu a lidar com dor e também aprendeu a sorrir mesmo nos momentos que ele sente o medo ou fique triste por dentro. Uma coisa muito bacana sobre o Jake, né, é que ele anima os outros personagens, ele faz piadas ali. Filosofia de vida única do Jake, né? Esse jeito leve, simples e descomplicado, é justamente por isso que ele é tão admirado pelos fãs do desenho. Porque o Jake, né, ele não precisa de uma armadura ou de um grande poder ou de grandes falas de discursos ou até de atos heróicos. Pelo contrário, a presença do Jake é uma luz que ilumina aquele universo. Bom, mas apesar de toda essa luz do Jake, né, ele também tem as sombras. Muitas das vezes o Jake ele se perde, ele não sabe lidar com responsabilidades, ele cobra dele mesmo, né, uma maturidade que talvez ele nunca tenha desenvolvido. Então, vários momentos ele foge, se esconde atrás do próprio estilo de vida. Mas o interessante dele é que mesmo diante dessas dificuldades, ele sempre volta e aprende e acaba crescendo e evoluindo. Com o passar dos episódios, a gente percebe que a mágica do Jake, né, não está apenas naqueles poderes elásticos, mas sim na maneira interessante de como o personagem encara a vida.
Ele é aquela pessoa, né, que mesmo com o mundo ali tá desabando, o mundo tá acontecendo coisas bizarras, ele ainda assim sempre vai estar do seu lado. O Jake também, ele nos ensina que a vida não é só sobre controlar tudo, mas também sobre abraçar os erros e assim utilizar eles de maneira inteligente para que você evolua. Ele é um farol de simplicidade, ele é uma luz, né, um lembrete ali. O melhor que a gente pode fazer em momentos estranhos que acontecem na nossa vida é sentar, respirar fundo e observar. Bom, a série animada vai avançando, né? O tempo passa, o Finn cresce, o Jake vai envelhecendo e mesmo assim ele não perde a sua personalidade única e maravilhosa. O Jake também nos mostra, né, galera, que a vida ela não precisa ser perfeita, ela só precisa ser sentida e amada. Algo que a gente pode aprender com o Jake é viver a vida com leveza, com carinho e com a presença de quem a gente realmente ama. Porque a jornada é curta e pessoas da nossa família, pessoas que amamos, que temos laço, é o que a gente realmente tem que valorizar e amar. No meio disso tudo que ocorre durante as temporadas de Hora de Aventura, a gente consegue ver o amadurecimento de Jake cada vez mais conquistando a gente com aquela personalidade única, cativante e maravilhosa que ele tem. O Jake também ele é um espelho, porque mesmo em coisas ruins acontecendo durante a vida, né, mesmo em sombras que ocorrem durante a vida, ainda assim é motivo para florescer aquela luz interior e acabar fazendo com que as coisas ruins só deixem ela passar, por mais difícil que a vida seja, né? É sempre ser luz, sempre ser do bem, sempre estar tranquilo e amar as pessoas que a gente realmente ama e passar todo momento com elas, felizes e alegre. É isso que é o importante da vida, a gente valorizar cada um que está ao nosso lado. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo sobre o Jake, né, esse personagem incrível e bastante complexo, que nos traz essas lindas mensagens e reflexões sobre a vida, de maneira direta ou indireta. Um excelente personagem no final. Muito obrigado por ter assistido e valeu!